Eclesiastes 7:2 é um versículo bastante conhecido. Geralmente ele é mencionado em funerais. Ele diz assim, que é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Essa é a Nova Versão Internacional. E essa semana, eu, César, Nenê, Cristina, nós estivemos num funeral, uma situação muito triste, de um pai sendo enterrado junto com seu filho, e uma tristeza tremenda, mas um quadro muito triste realmente. Mas mesmo num quadro profundamente triste como esse, a palavra de Deus nos diz que é melhor nós irmos para uma situação dessa, um quadro onde nós temos pessoas que encerraram ali as suas vidas, muitas vezes antes da época onde que geralmente as pessoas partem, né? Antes da sua terceira idade, dos seus últimos anos. E mesmo nessa situação, a palavra de Deus nos diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Mas é bom que a palavra de Deus nos fala por que é melhor. O final desse versículo diz, porque esse é o fim de todo mundo. Então, lá nós somos lembrados disso. E daí, Nova Versão Internacional diz, os vivos devem levar isso a sério. E eu meditando sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso, porque o nosso tempo aqui na Terra é curto. A gente, pelo menos, acha que é curto, né? Meu pai sempre falava que era curto, eu não acreditava muito. Hoje eu acredito, realmente é curto, passa muito rápido. E o filósofo Sêneca, filósofo grego, ele dizia o seguinte, a vida que temos não é, na verdade, curta, mas nós a fazemos curta pela maneira como a desperdiçamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que ouro é mais caro do que prata? Alguém sabe? Porque é mais raro, exatamente. A escassez do ouro faz com que ele seja mais valioso. Se a escassez de alguma coisa faz com que ela se torne mais valiosa, o valor de algo é determinado, pelo menos em parte, pela sua escassez, qual que é a coisa mais escassa que nós temos na nossa vida? O tempo, não é verdade? O tempo não pode ser ampliado. Se você perder dinheiro, você pode trabalhar e recuperar o dinheiro perdido. Se o seu carro for roubado, você pode recuperar, comprar um outro carro, ou achar o carro que foi roubado. Se um relacionamento foi perdido, talvez ele ainda possa ser recuperado, mas o tempo que é perdido, ele nunca é recuperado. Então, eu creio que esse princípio que nós temos aqui em Eclesiastes é um princípio que vale para todos nós. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos levar isso a sério. O tempo que nos foi dado é escasso, ele é precioso e ele precisa ser tratado como tal. Eu chamo isso de a supremacia do tempo. Das coisas que Deus nos concedeu, o tempo é algo realmente supremo. E para mim é mais do que um princípio, para mim é um modelo mental, é um modo de pensar, é um modo de encarar as coisas, um modo de entender as coisas. Paulo em Efésios 5, 15, 16, ele diz assim, olhe, portanto, cuidadosamente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, é redimindo o tempo. Redimir, se você olhar no dicionário, significa trazer de volta ao propósito original. Então, redimir o tempo significa eu resgatar o tempo, trazer o meu tempo de volta àquilo que é o propósito original dele. Porque os dias são maus, e os dias sempre são maus. E ele diz assim, nós precisamos então cuidadosamente ver como que nós andamos, para que a gente não ande como insensatos, que jogam fora o tempo que tem, mas como sábios, que redimem, ou seja, trazem de volta ao propósito original o tempo que lhes foi dado. Mas, para nós podermos redimir alguma coisa e trazer de volta ao propósito original, a gente precisa saber qual que era o propósito original. Porque daí eu posso discernir se eu estou usando meu tempo de maneira alinhada com o propósito ou não. E tem várias maneiras da gente buscar o propósito original na palavra de Deus, vários versículos, mas eu gosto de ir de volta para Efésios 1, onde Paulo diz, no versículo 23,
Nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele está falando da igreja. Ele diz assim que Deus, ele trouxe Jesus, ele redimiu toda a criação em Cristo Jesus, para que em Jesus nós pudéssemos agora sermos os instrumentos de Deus, porque Ele é aquele que enche todas as coisas em todas as situações. E esse é o propósito. Esse é o propósito da nossa vida. O propósito é que nós sejamos esse vaso de Deus para encher todas as coisas e todas as situações com a plenitude do próprio Deus, com o reino do próprio Deus, com a justiça do reino de Deus, com a alegria do reino de Deus, com a própria presença de Deus. Esse é o nosso propósito em tudo aquilo que nós fazemos. Então, redimir o nosso tempo é nós resgatarmos o uso do nosso tempo, de maneira que eles fiquem alinhados agora com esse propósito pelo qual eu e você existimos. E quando nós fazemos assim, nós estamos alinhados com Eclesiastes 7:2, usando a nossa vida de maneira alinhada com o verdadeiro propósito. E essa é a verdadeira riqueza, encher todas as coisas em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. É sermos esse instrumento de enchimento de Deus na vida das pessoas e nas situações. Agora, o que é essa riqueza? Essa riqueza de poder encher todas as coisas. Você sabia que o continente africano é um dos mais ricos do mundo em termos de recursos naturais? Minerais, ouro, prata, diamantes e tudo mais. Sabia disso? Muito mais rico do que o continente norte-americano, por exemplo. Então, nós podemos aprender uma coisa interessante aqui. A riqueza não é aquilo que existe dentro de nós, mas é aquilo que é trazido para fora de nós. Entende isso? Estados Unidos não é tão rico nos seus recursos naturais, mas é um país que aprendeu a trazer para fora, produzir coisas através, talvez, do pouco que havia ali. Mas ele soube trazer para fora. A verdadeira riqueza de Deus não é aquilo que foi depositado apenas na sua vida, mas é aquilo que você transforma isso agora em realidade externa. É aquilo que sai de você, não aquilo que foi depositado em você. O problema da sua falta de recursos já foi resolvido. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros, na verdade, com Cristo, de todas as coisas. A palavra de Deus nos garante que o Senhor é o nosso pastor e, portanto, nada nos faltará. Jesus nos ensinou que nós não precisamos andar ansiosos a respeito de coisa alguma, porque tudo que nos é necessário nos será dado. Então a questão da sua riqueza interior já foi resolvida. Entende isso? Não te falta coisa alguma para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Seja qual for aquilo que você intentar fazer, aliado com o propósito de Deus na sua vida, nunca vai faltar recurso. Não vai faltar energia, não vai faltar sabedoria, não vai faltar entendimento, não vai faltar dinheiro, não vai faltar gente para colaborar, não vai faltar coisa alguma. Isso já foi resolvido. Mas a riqueza não é aquilo que te foi dado. A riqueza é expressa, ela é materializada através daquilo que sai de você agora. Essa é a verdadeira riqueza. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E isso começa pela maneira como nós usamos o nosso tempo. Eu fui uma vez, quando eu morava ainda no Reino Unido, eu fui convidado para falar numa conferência em Kampala, na Uganda. E foi um tempo maravilhoso lá. Mas eu tive uma experiência assim bem interessante. Eu fui recebido lá no escritório da igreja que tinha me convidado. A gente conhecia o líder da igreja, o John Bulind. E daí uma pessoa que trabalhava lá junto com ele, um dos pastores, me recebeu, me levou para conhecer o escritório lá e tal. E depois ele chamou, vamos lá para o prédio da igreja. A gente desceu, era um prédio, desceu as escadas. E chegou lá embaixo, a hora chegou no passeio, assim, na rua, nós fomos andando na direção do prédio da igreja,
E esse irmão segurou na minha mão e começou a andar comigo. A hora que ele segurou na minha mão, eu dei aquela travada assim, aquela congelada. Falei, o que está acontecendo aqui, né? Eu devo ter ficado vermelho, roxo, amarelo, tudo quanto é cor. Mas eu falei, bom, eu não vou ser deseducado aqui, né? Eu não vou puxar minha mão e, né? Não, eu continuei lá, firmei o semblante, falei assim, peraí, deixa eu respirar fundo aqui. E daí eu comecei a ver que tinham outros homens andando de mão dada também. E lembrei daí que alguém comentou comigo que em alguns países da África isso é normal. Pessoas quando são amigas, mesmo sendo do mesmo sexo, elas muitas vezes andam de mão dada na rua. Então comecei a ministrar no meu coração. Comecei a falar assim, Marcos, tranquilo, está tudo certo, né? Isso é uma honra, ele está me chamando de amigo aqui, ele está me considerando amigo dele, então assim, relaxa, está tudo certo, não tem nada errado aqui. Mas foi, no mínimo, interessante, né? Eu tenho que vencer algumas barreiras psicológicas assim para poder fazer de conta que estava tudo certo ali comigo, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, ligado àquilo que nós estamos compartilhando, é que esse irmão ele fez uma piada depois lá na frente, porque a gente estava atrasado. E tinha gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, um punhado de gente que estava falando também lá nessa conferência. E daí ele falou o seguinte, os ingleses são muito estressados com o horário. E eles têm relógios. Mas a gente diz aqui na África que os ingleses têm os relógios, mas nós temos o tempo. E deu uma gargalhada. Daí eu fiquei pensando sobre aquilo lá depois, e pensei, gente, ele não entende que essa displicência para com o tempo é uma das causas, talvez a maior causa, de toda a dificuldade do continente africano. De não haver seriedade com relação, muitas vezes, a compromissos firmados ou metas estabelecidas. E há uma displicência. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao povo de lá, porque eu acho que é uma questão de como o país foi formado, cultura local e tudo mais. Mas, querendo analisar agora, para mim aprender alguma coisa sobre isso, nós vemos que as nações que usam o seu tempo de maneira séria, focada, planejada, determinada, alinhada com objetivos, são as nações que são as provedoras daquelas que têm que ser socorridas. Entende isso? E as nações que são desleixadas com relação à maneira como elas usam o seu tempo, elas são geralmente as nações mais pobres do mundo. As mais carentes. Então, eu comecei a entender que a maneira como nós tratamos uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu, que é o nosso tempo, faz uma diferença enorme naquilo que nós vamos realizar alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu queria deixar isso com você. Eu compartilhei aqui uma vez sobre a palavra pecado, né? Vocês vão lembrar que pecado, a palavra pecado não significa errar. A palavra pecado no original grego significa errar o alvo. Não é simplesmente errar, cometer um erro. É errar o alvo. É a palavra usada quando alguém atira uma flecha, era para acertar ali e acertou lá. A palavra usada para descrever isso é pecado. Então, o dia que eu entendi que Deus não está preocupado se eu estou fazendo coisas certas ou erradas, e uma vida de pecado é uma vida cheia de coisas erradas. Muito mais do que isso, uma vida de pecado é uma vida que perde o alvo, é uma vida que erra o alvo, é uma vida que não está alinhada com o propósito de Deus, com o alvo de Deus para a nossa vida. E isso é viver realmente em pecado. Vocês vão lembrar que nós usamos até a ilustração da mulher que foi pega em adultério. Jesus comete um erro para poder resgatar aquela mulher. Ele quebra a lei. A lei dizia que ela devia ser apedrejada. E ele salva aquela mulher do apedrejamento, ou seja, ele faz com que ela não seja apedrejada, ou que a lei, do jeito que estava escrita, não fosse cumprida, para que ele cumprisse a lei dele na vida dela e a resgatasse em amor. E ele diz para ela, agora você vá e não peques mais. O problema daquela mulher não era o ato em si do adultério. O grande problema daquela mulher é que ela estava desperdiçando a sua vida
com algo que não agregava valor nem para ela e nem para ninguém, valor de verdade. É algo que não estava alinhado com o propósito de Deus na vida dela. Ela estava desperdiçando a sua existência, o seu tempo, com algo que era totalmente nocivo. Então, eu quero submeter aos irmãos de que Deus deu para você e para mim uma oportunidade maravilhosa de nós estarmos vivos aqui nesses dias, nós temos esse tempo, e esse tempo é extremamente precioso. E nós não podemos tratar essa preciosidade que Deus nos deu de maneira desleixada, irresponsável. O nosso tempo que nos foi dado aqui, ele nos foi dado para que fosse usado de maneira extremamente intencional. E nós nunca vivemos numa época onde nós somos tão tentados a jogar o nosso tempo fora. Simplesmente com prazeres imediatos. Simplesmente com coisas que chamam minha atenção, tecnologias e coisas que alguém preparou para que pudesse segurar minha atenção e assim se beneficiar de alguma forma da minha atenção. Eu quero te dizer que Deus te fez para mais que isso. Deus te fez para que o seu tempo fosse usado, o seu esforço, sua energia seja usada de maneira intencional, direcionada, alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é que você seja um instrumento para encher tudo em todas as situações, com a presença de Deus, com a justiça de Deus, com a alegria de Deus, com o reino de Deus, com a presença do próprio Deus. Esse é o propósito. Eu tenho feito um exercício matinal. Eu ganhei esse caderno daqui. Eu comecei todo dia de manhã. A primeira coisa que eu faço é escrever uma página inteira. Eu assumi o compromisso de escrever uma página inteira antes de fazer qualquer outra coisa. Nessa página inteira, eu coloco algumas razões aqui pelas quais eu estou grato naquele momento, naquele dia. Eu me lembro de coisas que eu quero agradecer a Deus, mas eu principalmente, eu me lembro de que aquele dia conta na presença de Deus, que aquele dia existe um propósito a ser cumprido, existe uma missão a ser abraçada, que naquele dia eu tenho oportunidades e vou ter oportunidades de estar beneficiando pessoas. E eu começo a escrever sobre isso. Às vezes eu invento depoimentos e testemunhos de pessoas que de alguma forma foram beneficiadas pela minha vida. Para mim me lembrar que eu não posso desperdiçar meu tempo com coisas que não estão alinhadas com o meu propósito. Isso inclui tempo com a minha esposa, tempo de qualidade com a minha esposa. Isso inclui tempo desenvolvendo habilidades, tempo aprendendo. Isso inclui descanso. Isso inclui trabalho, mas um trabalho direcionado, alinhado também com o propósito da nossa vida. É a grande oportunidade. A coisa mais triste do mundo é a gente chegar no final da nossa vida e descobrirmos que nós gastamos quase toda ela trabalhando no emprego que nós detestávamos, fazendo algo que a gente não gostava e que nós não conseguimos enxergar como que isso estava alinhado com os nossos desejos, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, seja qual for o seu trabalho, eu queria te convidar a buscar o propósito disso. Pode ser que trabalho que for, mas aonde Deus te colocou, onde você está hoje, faça o que você for fazer com um propósito no coração. Existem pessoas lá, e no mínimo Deus te colocou lá para que essas pessoas de alguma forma sejam preenchidas pela presença de Deus que existe na sua vida. Para que aquilo que saia de você enriqueça a vida daquelas pessoas de alguma maneira. E você vai ser enriquecido com isso também. Seja qual for sua atividade, seja qual for seu ganha-pão, seja qual for a maneira como você se ocupa durante o dia, existe um propósito de Deus para você nessa atividade. Existem pessoas que são, de alguma forma, que podem ser beneficiadas através da sua vida. E se não for por essa causa, por esse motivo, por esse propósito, provavelmente você está desperdiçando o seu tempo. Se é só pelo salário que você recebe no final do mês, com certeza, 100%, absolutamente certeza, você está deixando de desfrutar o melhor desse trabalho seu, que é encontrar o propósito de Deus ali naquele lugar.
e ser instrumento do reino de Deus para encher tudo em todos. E isso é muito melhor do que apenas um salário no final do mês. Segundo princípio que eu gostaria de compartilhar aqui é aquilo que nós encontramos em toda a Bíblia, mas eu gosto muito de usar a ilustração da vida de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você sai de onde você está, porque eu vou, através da sua descendência, nós vamos construir uma nação. Deus sempre começa todo projeto, sabe por onde? Deus começa pelo fim. Sempre. Sempre. Deus começa pelo fim. Ele cria o homem e a mulher, abençoa eles e já conta para eles como é que vai ser o propósito de tudo aquilo lá. Vocês vão falar, vocês vão dominar a terra. O homem peca, Deus chega e fala, olha, vou contar para vocês como é que vai ser o fim. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ele estava contando o fim da história ali. Ele chega para Abraão e já chega contando para ele como é que vai ser o fim da história. Olha, a sua descendência vai ser uma numerosa nação. Eu acho que quando Abraão começava a desconectar emocionalmente dessa história, Deus levava ele para a praia, falava assim, olha, sente aqui a areia do mar, está vendo, a sua descendência vai ser tão numerosa como esses grãos aqui. Está sentindo aí, Abraão? Então fica firme, meu irmão, porque vai dar tudo certo. Vamos tocar. Sua descendência vai ser numerosa como esses grãos de areia aqui. Abraão, está vendo as estrelas? Está vendo lá o infinito? Pois é, vai ser desse jeito. Deus sempre começa mostrando o fim. Deus mandou profeta após profeta após profeta para falar, olha, o Messias vai vir. O livro de Isaías é maravilhoso, é quase todo sobre a vinda do Messias. Ele vai vir, ele vai restaurar a nação. Ele vai ser o socorro ao carente. Ele vai trazer cura aos que estão com o coração quebrado. Ele vai trazer esperança nova para a nação. Ou seja, Deus sempre anunciando o fim. Sempre começando pelo fim. Filipenses 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Falando sobre Jesus, o profeta falando sobre Jesus. Falando, olha, ele vai ver o fim e vai se alegrar. Ele vai ver o resultado do seu trabalho e vai se alegrar. Filipenses 3:13 e 14. Paulo falando, olha, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus chega para os discípulos, quando eram ainda pescadores, e fala assim, olha, me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Já conta para eles como é que vai ser o fim dessa história. Vocês vão ser transformados. Deus sempre começa contando o fim. Sempre Ele começa pelo fim. Então, de volta à casa onde há luto, onde nós começamos essa mensagem. Quando chegar a sua hora, quando chegar a minha hora, será que eu vou poder falar como Paulo? Combati o bom combate. Corri a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu fiz tudo alinhado com o propósito que Deus tinha para a minha vida. Como é que eu quero que a história da minha vida termine? Porque agora é o momento de nós pensarmos sobre isso. Não é uma semana antes do nosso falecimento. Se Deus começa pelo fim, então vamos já começar pelo fim agora. Vamos começar fazendo essa pergunta. Como que eu quero que seja o resto dos meus dias? Como que eu vou viver de maneira alinhada com o propósito de Deus para a minha vida? O que eu quero alcançar? O que eu quero conquistar? Como que eu vou ser essa pessoa que é o instrumento de Deus para encher tudo em todos? Como que as pessoas lá no meu trabalho vão poder ser parte do cumprimento dessa palavra na minha vida? Como que eu quero que seja o resto da minha vida? Essa foi uma das perguntas mais importantes que eu tenho feito. Tem sido uma das perguntas mais importantes. Porque fazendo como Deus faz, a gente começa agora a ter mais foco, direção. Aquilo que eu escrevo aqui é sobre isso. É sobre como que aquilo que eu acredito que Deus quer para a minha vida. E como que eu vou viver a vontade de Deus, o projeto de Deus para a minha vida. No dia de hoje. Para que hoje o meu dia seja focado realmente. Para que eu não me deixe distrair facilmente por qualquer coisa à minha volta, por qualquer coisa que chame a minha atenção, mas para que realmente o meu trabalho, o meu pensamento, as minhas conversas, as minhas atividades, a minha agenda, tudo isso possa estar trabalhando, cooperando de maneira alinhada com aquilo que Deus deseja da nossa vida. Eu acho que isso
É o presente que Deus deu para mim e para você, para que a gente possa viver de maneira intencional. Eu comecei a usar esse princípio até no nosso casamento. Às vezes a gente ia chegar para conversar alguma coisa assim, eu sabia que potencialmente podia dar problema ali. Algum marido sabe do que eu estou falando? Né? Quando você sabe que tem alguma coisa errada, você não sabe muito bem o que é. Eu escutei um ditado uma vez que atrás de toda mulher irritada tem um homem que não tem a menor ideia do que ele fez. E né, é mais ou menos por aí. Né? Nós, os homens, nós somos assim bem lentos, vamos dizer assim, para entender o que aconteceu. Né? Então, daí, de vez em quando, a gente tem que fazer o quê? A gente vai sentar para discutir a relação. Né? Oh, coisa agradável, não é verdade? Que alegria! Né? Nada. A gente sabe que é difícil. Mas eu comecei a fazer uma seguinte pergunta, quando a gente tem que ter essas conversas. Eu comecei a perguntar assim, como é que eu quero que essa conversa acabe? Como é que é o fim que eu quero para esse tempo que nós vamos ter conversando aqui? Porque tem várias possibilidades aqui. Tem aquela que eu já conheço muito bem, que é a gente ficar irritado um com o outro, e a conversa sair do trilho, e daí a gente tem que gastar 2 horas para tentar trazer de volta a coisa e melhorar ali, para poder alinhar, acertar e pedir perdão, ser perdoado e tudo mais. Ou a gente pode, ao invés de nós sermos deixados levar ou conduzidos pelo nosso emocional, se a gente entender o propósito, se a gente entender que eu não preciso reagir às minhas emoções, eu posso ser conduzido pelo meu propósito. E quando eu sou conduzido pelo meu propósito, pelo Espírito de Deus que habita em mim e que comunica esse propósito o tempo inteiro, a coisa facilita. Porque daí eu não estou preocupado em ganhar discussão. Eu estou focado em ter um resultado que é bom no final. Onde eu sou beneficiado, minha esposa é beneficiada, o nosso relacionamento cresce e a gente pode caminhar para um lugar melhor e não pior. Então, começar pelo fim tem muitos benefícios. Você vai começar um negócio, começa perguntando como é que eu entendo que esse negócio deve ser lá no final. Qual que é a forma final disso daí? Como que isso daí vai acontecer? Quanto mais a gente pergunta sobre o final, mais nós podemos viver de maneira intencional, direcionar o uso do nosso tempo, direcionar as nossas energias para esse final. Lá em casa, a gente começou, quando a gente entendeu que a gente estava voltando para o Reino Unido, a gente começou a fazer um planejamento para isso. Eu já compartilhei isso com vocês aqui. Foi 2 anos e meio atrás. E a gente começou a dividir. Primeiro a gente fez planejamento para esses 2 anos e meio. Depois a gente começou a fazer planejamento para os próximos 12 meses. Quais são os alvos que a gente vai colocar. Depois, os próximos 3 meses, agora os primeiros 3 meses, quais são os alvos. Escrevemos tudo e tal. Quase nada acontece exatamente da maneira como a gente planeja. A gente sabe disso. Né? A gente planeja não é para acontecer exatamente como a gente planejou. Mas a gente planeja para a gente ter direcionamento. A gente planeja para a gente poder saber como que a gente vai avançar. Isso, eu acredito, é um dom de Deus. Você nunca viu o cachorro planejando o que ele vai fazer depois que ele aposentar. Né? O passarinho planejando como é que vai ser quando ele não tiver mais a casa dele para morar, o João de Barro, sei lá. Porque isso é um privilégio que foi dado para a gente, é um dom de Deus para a gente. Como Deus planeja, a gente pode planejar também. E eu creio que Deus deseja que a gente viva vidas planejadas, vidas intencionais, vidas vividas de maneira intencional em cada passo. Eu estava lembrando também de João 7,6, quando os irmãos de Jesus, os irmãos da família de Jesus, filhos de Maria, começaram a caçoar de Jesus e falar para ele assim, mas você não acha que é melhor você ir fazer milagre lá em Jerusalém, não? Porque você aí está ficando famoso e tal, então está na hora de você ir lá para Jerusalém, porque estava na época da festa dos tabernáculos e tal. E daí lá em João 7,6, Jesus dá uma resposta interessante para eles. Ele fala assim, olha, o meu tempo ainda não chegou de ir para Jerusalém. Mas para vocês, qualquer tempo está certo. Eu li essa resposta um dia, eu fiquei assim, peraí, que joia maravilhosa isso daqui.
Que resposta sábia. Jesus está falando assim para eles, olha, a minha vida tem um projeto. A minha vida tem propósito em cada passo. A minha vida, ela transborda propósito, transborda os desejos de Deus o tempo inteiro. A minha vida tem tempo para tudo. O meu tempo é usado de maneira milimétrica. Todo o meu tempo é direcionado para cumprir o meu propósito. Então, eu tenho um tempo determinado para ir para Jerusalém. E a gente sabe, ele ia para Jerusalém para ser executado, julgado e executado. Então, ele estava falando, olha, eu tenho um tempo para ir para Jerusalém. E esse tempo ainda não chegou. Mas para vocês que não sabem por que existem, para vocês que não têm a menor ideia do propósito de Deus na vida de vocês, tanto faz. Você pode ir hoje, pode ir amanhã, pode daqui uma semana, não faz diferença nenhuma. Entende isso? Você quer fazer parte de qual time? Do time daqueles que, alinhados com Jesus, usam o seu tempo de maneira direcional, intencional, alinhada, ou você quer fazer parte do time dos irmãos da família de Jesus, que para eles tanto fazia? Percebe a diferença? O privilégio que Deus nos dá é usarmos o nosso tempo de maneira direcionada e intencional. E por último, eu comecei a entender um dia uma diferença que eu não conhecia. Conhecia, mas só em termos financeiros. Alguém aqui já ouviu falar de passivo e ativo? Os contadores aí sabem muito bem isso daí que eu estou falando. O que é passivo e o que é ativo. Mas um dia, lendo um livro do Roberto Kiyosaki, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele traz uma definição interessante de passivo e ativo. Ele fala assim, olha, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Ou seja, se você tem um imóvel e você aluga aquele imóvel, aquilo lá é um ativo, porque ele põe dinheiro no seu bolso todo mês. Se você aluga uma casa, aquilo lá é um passivo, porque aquilo lá tira dinheiro do seu bolso todo mês. Se você está pagando aluguel para uma casa, aquilo lá é um passivo. Essa é a diferença. Só que eu comecei a aplicar isso daí, não apenas na área financeira, mas na nossa vida como um todo. Porque existem coisas que são passivos com respeito ao propósito de Deus na nossa vida. Existem escolhas que nós fazemos que eles subtraem daquilo que Deus nos deu, dos privilégios que nos foram concedidos como família, como filhos, da nossa capacidade de beneficiar e abençoar outras pessoas. E tem coisas que agregam. Então, quando eu estou escolhendo como que eu vou usar meu tempo, eu procuro discernir entre ativo e passivo. Isso que eu vou fazer aqui agora é algo que subtrai ou aumenta o saldo do meu propósito em Deus. Essa atividade agora que eu vou fazer é a melhor coisa que eu posso estar fazendo nesse momento? É a atividade que mais vai agregar valor ou não? Porque se não for, ao invés de fazer aquilo lá, eu vou fazer uma outra coisa. Uma boa gestão desse recurso maravilhoso que Deus nos deu é a gente usar o nosso tempo da melhor maneira possível. Como um ativo realmente. Usar para multiplicar ativos. O maior ativo de toda a natureza são sementes, não é verdade? E é um princípio maravilhoso aqui. A semente é algo que agrega, multiplica, aumenta, beneficia. E nós temos sementes de todo tipo na nossa vida. Esse é o maior ativo que nós podemos ter também. Por exemplo, nós podemos ter sim sementes financeiras. Quando você vai no banco e põe lá, faz um depósito, uma poupança, ou conta de investimento, poupança não, porque é muito ruim, né? Mas numa conta de investimento, aquilo lá vai gerando juro, aquilo lá é um ativo. Mas nós temos também sementes, e isso é uma semente, né, que eu deixei lá. Mas nós temos também sementes emocionais, não é verdade? Quando você gasta tempo com o seu filho, com a sua filha, quando você, de alguma forma, você comunica para alguém da sua família a sua atenção, o seu carinho, o seu desejo de alguma forma ajudar, aquilo lá é uma semente. Você está passando um modelo para ela, você está passando o seu carinho, o seu amor, e aquilo lá vai multiplicar. Vai multiplicar na vida do seu filho, da sua filha, mas também na vida de outras pessoas. Não é verdade? Não é assim que funciona? Quando nós estamos gastando tempo de qualidade um com o outro como casais, são sementes que nós estamos lançando. Isso é um ativo.
é um dos melhores ativos que nós podemos ter. Nossas atividades durante o dia, elas podem ser também passivos ou ativos. Elas podem subtrair ou agregar naquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Então, eu quero propor algo para você também novamente. Que você comece a fazer essa pergunta na sua vida. Eu estou vivendo de ativos ou passivos? O meu tempo, a minha vida, a minha energia, os meus esforços, são usados para agregar ou para subtrair? Aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, as escolhas que eu tenho feito, elas somam ou elas subtraem naquilo que é o propósito de Deus na minha vida? Porque aquilo que vai subtraindo, a gente pode ir excluindo e pode ir substituindo todas essas coisas por coisas que vão somar na nossa vida e na vida de outras pessoas. Não é verdade? Algum tempo atrás, eu e a Neneta decidimos que a gente ia parar de assistir televisão. A gente tomou essa decisão não é porque a gente tem nada contra a televisão, mas a gente tinha contra o desperdício de tempo que aquilo lá significava. A gente tem televisão em casa ainda, a gente assiste séries no Netflix de vez em quando. Às vezes o nosso momento de lazer é assistindo alguma coisa na televisão, e não tem nada de errado com isso. É nosso tempo de qualidade juntos. Mas nós começamos a notar que a gente passava horas assistindo uma coisa que aquilo lá não estava agregando valor na nossa vida de maneira alguma, era um passivo na nossa vida. Nós falamos assim, não, vamos cortar esse passivo aqui, isso daqui não faz sentido, não está alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. O que a gente pode colocar no lugar que vai ser ativo, que vai ser semente, que vai multiplicar? E a gente começou a usar o nosso tempo de maneira mais direcionada. Até o nosso tempo de descanso. Às vezes a gente está no nosso tempo de descanso, a gente gasta o tempo inteiro lá, e na frente do celular. Aquilo lá é um cansaço mental para a gente. E acaba virando um passivo em muitos casos. Eu não estou falando que você não deve usar celular ou redes sociais, mas o que eu estou dizendo é que se nós não tivermos disciplina na maneira como nós usamos até o nosso celular, ele começa a ser um passivo na nossa vida. Você poderia estar aprendendo uma coisa maravilhosa, você poderia estar desenvolvendo uma nova profissão, você poderia estar treinando outras pessoas, você poderia estar criando uma habilidade nova na sua vida, mas existe um tempo enorme sendo consumido, só rolando telinha, passando, naquela expectativa. Não, agora vai ter uma foto mais legal aqui. Não, agora vai ter uma piada mais engraçada aqui. Às vezes, sem perceber, a gente passa ali um tempo enorme, usando o nosso maior ativo, que é o nosso tempo, de maneira totalmente não intencional. Nós somos engabelados nessa armadilha que nos é colocada à frente de nós. Então, eu quero te desafiar a ser seletivo naquilo que você faz, a você não permitir desperdícios na sua vida, não permitir que a sua vida esteja errando o alvo, simplesmente porque você tem feito escolhas que outras pessoas, na verdade, têm feito por você. Tem te direcionado, tem te guiado, tem te conduzido para consumir produtos que você não precisa, para absorver ideias que não são úteis de forma alguma na sua vida, coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. É isso. Então, hoje à noite, eu queria te convidar para abrir mão desses passivos na sua vida. Essas coisas têm roubado aquilo que Deus tem te dado de mais precioso. O seu tempo, os seus valores, as suas prioridades, o seu tempo com família, o seu tempo de crescimento pessoal, o seu tempo de comunhão com Deus, o seu tempo de aprendizado. Eu queria te convidar para você fazer um filtro nesses passivos da sua vida e ver de maneira realmente intencional. Não errar o alvo, mas ter uma vida alinhada com aquilo que é realmente o propósito de Deus para você. Vamos fazer isso. Eu gostaria de orar pela minha vida. Quero te convidar para você orar junto comigo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o Teu Filho, Cristo Jesus. E com Ele, segundo a Tua palavra, nos foram dadas todas as coisas. Todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos livrou de uma mentalidade mesquinha, pequena, olhando apenas para o nosso próprio umbigo, para nós podermos agora entender que nós somos aqueles que, em Cristo Jesus, enchemos tudo em todos. Somos os Teus instrumentos para encher tudo em todos. Que o meu tempo, Pai, seja usado de maneira coerente com esse propósito. Que a minha vida, meus esforços, que minha energia, que meus relacionamentos, que as minhas escolhas contribuam, estejam alinhadas com o ser o enchimento do Senhor em tudo e em todos.
Que a minha vida, Pai, não seja encontrada como aquele que erra o alvo, aquele que gasta a sua vida de maneira descoordenada, desembestada, de maneira desalinhada. Mas que seja assim, Senhor, um andar, como Paulo diz, deixando o que ficou para trás e avançando para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, e assim poder chegar nos nossos últimos dias com um coração alegre, sabendo que nós fizemos aquilo que nos foi trazido até as nossas mãos, que nós cumprimos com o nosso propósito nessa geração, que nós deixamos sementes, foram plantadas, que agora estão multiplicando na vida de outras pessoas, e que essas sementes agora vão continuar cumprindo com o teu propósito na vida de outros. Que seja assim, Pai. Nós queremos trazer diante do Senhor, diante do teu altar, um sacrifício. O sacrifício do nosso tempo gasto de maneira indevida. O sacrifício diante do teu altar. Queremos estar sacrificando agora, trazendo para ser queimado, extinto diante do Senhor. Toda distração sem propósito. Todo tempo gasto que é simplesmente um desperdício das nossas vidas e não um investimento nos ativos do teu reino. Que seja assim, Pai, na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nas nossas famílias, que a nossa vida seja uma vida de ativos celestiais, ativos da eternidade, que multiplicam e se expandem através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não estamos encerrando o culto ainda, nós vamos ter uma comemoração agora. Aliás, feliz Dia das Mães para cada mãe presente. Deus abençoe sua vida. E nós temos agora uma programação especial. Boa noite, igreja. Essa é a nossa homenagem às nossas mães. Pessoa maravilhosa. Feliz Dia das Mães, minha guerreira. O calendário inteiro não seria suficiente para homenagear a pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada por ter deixado tantas coisas para ser minha mãe. E esse é o exemplo de mulher. Você é a pessoa enviada por Deus que nos dá força diariamente para conseguirmos passar pelos obstáculos da vida. Mãe, mesmo que a presentearmos com toda a imensidão do mar, não seria o bastante para retribuir o seu amor. Você sempre terá a nossa admiração e agradecimento por tudo. Feliz Dia das Mães! Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, mãe, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu.
nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu.